para o calendário bíblico, aquele calendário que foi criado no princípio da criação. E Deus fala para Moisés que aquele dia seria o primeiro dia do primeiro mês. Então Moisés, a partir dali, ele montaria o calendário dele, né? A partir do dia primeiro, então ele passaria a contar esses dias. E Deus disse para ele para passar para o povo que no 10º dia daquele mês eles deveriam pegar um cordeiro, né? Para que eles pegassem um cordeiro e o guardassem até o 14º dia. E eles deveriam, né, comer da carne desse cordeiro, né, no dia 14 do primeiro mês, ao pôr do sol. E nada desse cordeiro deveria ficar para o dia seguinte. E o sangue desse cordeiro deveria ser passado na porta, né, nas vergas das portas, para servir de sinal, né? Esse sangue serviria de sinal para o povo. Porque quando Deus enviasse o anjo da morte sobre a terra do Egito, o anjo, vendo esse sangue, passaria por cima, né? Vendo Deus esse sangue, ele passaria por cima, e naquela casa não haveria morte naquela casa, não haveria, né, nenhuma pessoa morta naquela casa. Então esse sangue, ele serviu para salvar, né, para salvar pessoas. No povo de Israel não houve nenhuma morte. Por quê? Não houve morte porque houve esse sangue, houve esse sinal. Quando o anjo de Deus passou, e o anjo da morte passou para matar os primogênitos, passou por cima, por causa do sangue que ali estava. Nos tempos de Jesus, ele comemorava a mesma Páscoa, essa saída do Egito. Eles comemoravam essa Páscoa onde o povo foi liberto. E em Mateus, né, Mateus 22, deixa eu ver que isso é 16, onde ele pega o pão, né, 22:16, onde diz: pois vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Vê que existe um período, uma data marcada, porque Deus diz, né, até que ela se cumpra. Então essa comemoração que ele estava fazendo, que ela vai se cumprir no reino de Deus, ou seja, ela vai se cumprir no milênio. Ele não muda a data. Ele diz que essa Páscoa ela vai se cumprir. E essa Páscoa ela vem cumprindo Deus da terra do Egito de tempos em tempo. E qual tempo é esse? Dia 14 do primeiro mês, ao pôr do sol. Quando ela vai acontecer no milênio? Dia 14 do primeiro mês, ao pôr do sol. Porque ela vai ter que se cumprir. Mas o povo de Deus, ele vai fazendo nessa data, no dia 14 do primeiro mês, ao pôr do sol. Então Jesus Cristo está dizendo que ela vai se cumprir, né, no reino, no milênio. Não podemos esquecer isso em hipótese alguma. Ele toma o pão, abençoa o pão, dá para os apóstolos comer e para repartir entre si. A mesma coisa ele faz com o vinho. E com o vinho ele diz que aquele vinho seria o quê? O sangue representaria o sangue dele, né? Aquele novo pacto que ele estaria fazendo ali por muitos, não por todos. É por muitos e não por todos. Por isso que nem todos que diz Senhor, Senhor será salvo. Porque o pacto ele faz com muitos, não com todos. O sangue foi derramado por muitos, não por todos. E ele reafirma, né? Ele reafirma aqui em Lucas, né? Lucas 22, 18. Porque vos digo que desde agora não beberei do fruto da videira, até que venha o reino. Por quê? Até que venha o reino. Porque como ele disse um pouco antes, que não comereis mais, né, até
que ela se cumpra, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então ela vai se cumprir lá no reino. Ela vai se cumprir lá por quê? Porque foi Deus que determinou o mês, o dia e a hora. E ninguém pode mudar essa data, porque foi Deus a quem marcou. Deus que marcou essa data. Então, para mudar essa data, só alguém que tem autoridade acima de Deus para mudar essa data. E infelizmente o Papa se achou, né, acima de Deus para mudar aquilo que Deus determinou, trazendo a Páscoa da morte de Cristo, né, para a ressurreição. Mas nós devemos entender que o que salva o povo é o sangue de Cristo, não é a ressurreição de Cristo, porque a ressurreição de Cristo é outra história. É a morte de Cristo que nos salva. E a morte de Cristo está onde? Está no sangue, né? O próprio Cristo diz que fazer isso em memória de mim, onde ele diz em Lucas 22:19, e tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu-los, dizendo: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Ele está falando sobre a morte dele, que deveríamos comemorar a morte, porque é através do sangue é onde nós somos salvos. Nós não somos salvos pela ressurreição, nós somos salvos pelo sangue, né? Porque não adianta nada haver a ressurreição se antes não haver o resgate pelo sangue. Para haver a ressurreição, antes tem que haver o resgate pelo sangue. Porque ninguém será ressuscitado se antes não for resgatado. Então não pode se querer achar que a Páscoa é no domingo onde Jesus ressuscitou, né, no primeiro dia da semana. A ressurreição é uma outra história. A ressurreição é a partida para a vida eterna, e a morte dele é para a salvação. Não vai haver a vida eterna para aquelas pessoas que não passarem com vida. O sangue é justamente para que a pessoa ganhe vida, mesmo ela morrendo. Porque mesmo ela morrendo, então Deus a ressuscitará por Jesus Cristo. Mas para isso, primeiro tem que fazer o uso do sangue, que é o sangue que salva. Da mesma maneira que o sangue salvou aquelas pessoas na terra do Egito, da mesma maneira, esse sangue vai salvar muitas pessoas quando Deus vir para destruir o ímpio. Será através desse sangue que o povo será salvo, né? Aqueles que estiverem vivos, porque os que tiverem morrido antes, né? Esse é uma outra história. Então, quando Deus vir para destruir os seus inimigos, para pôr fim à terra, só quem vai sobreviver? Pessoas que têm esse sangue de Cristo, né? Então esses conseguirá passar com vida, porque esse será o sinal entre o homem e Deus. Então eu acredito que a Páscoa ela deve ser comemorada no dia em que Deus determinou. Ela não deve ser comemorada no dia que o Papa determinou, porque da mesma maneira que Satanás enganou Eva lá no Jardim do Éden, ele também tenta enganar o povo, dizendo que não é o sangue que você deve comemorar, e sim a ressurreição. Mas o que o Papa não diz é que a ressurreição salva. Ele não diz que a ressurreição salva, né? Mas o que salva cada um de nós é o sangue que Deus, de Jesus, derramou. Esse nos salva para podermos fazer parte da vida eterna.
Então, é o sangue de Cristo que salva cada um, não é a ressurreição. Então, nós devemos comemorar a morte de Cristo, o sangue que ele derramou, porque Jesus ele era livre, ele poderia ter renunciado, né? Não, mas ele foi até o final. Não, tá bom, não. Então o que nos salva é o sangue de Cristo, não é a ressurreição de Cristo que nos salva. O que nos salva é o sangue de Cristo, o sangue que ele derramou. A ressurreição dele é uma outra história, né? É uma outra história. Porque não adianta nada você ser ressuscitar, mas antes de você se ressuscitar, você tem que ter sido salvo, tem que estar salvo. Não importa se você esteja morto ou se você vai estar com vida para quando Jesus vir. Porque quando Deus vir para destruir os seus inimigos, todos aqueles que fizeram uso do sangue de Cristo, esses conseguirão passar com vida. Por quê? Porque quando Deus vem para destruir os seus inimigos, os inimigos de Deus vão morrer, mas os que fizeram uso do sangue de Cristo, esses passarão com vida para o milênio. Da mesma maneira que o anjo da morte passou e matou os primogênitos na terra do Egito, e o sangue salvou aquelas pessoas, né, do povo de Israel, da mesma maneira vai se dar agora. Então, ou seja, é através do sangue de Jesus que nós somos salvos. E a ressurreição de Cristo é para nos ressuscitar, não importa se nós estamos mortos ou se nós vamos estar vivos no momento em que isso acontecer. Mas a ressurreição é para ressuscitar aquele que fez uso do sangue de Cristo. Okay? Da mesma maneira que Satanás enganou a Eva dizendo que ela poderia comer da árvore da vida, da mesma maneira, o Papa diz que nós temos que comemorar a ressurreição de Cristo, ao invés da morte. Por quê? Porque é através da morte onde nós somos salvos. Então ele contradiz o que Deus disse, né? O que Deus disse e o que representa a Páscoa. Ele é contra o sangue de Cristo, ele não quer que cada um receba a sua parte no sangue de Cristo. Se conseguindo fazer isso, ele está afastando o homem da salvação, né? Não da ressurreição, da salvação. Porque primeiro você tem que ser salvo para depois ser ressuscitado. Não tem como você ser ressuscitado antes de ser salvo. E a pessoa só é salva através do sangue de Cristo. O sangue de Cristo veio antes da ressurreição. É o que eu consigo entender na Bíblia, é o que as escrituras, né? É o que as escrituras falam para mim. Okay? Então, é mais ou menos isso aí, aquilo que eu creio, e espero que possa servir de alerta, né, para alguns. Isso, lógico, não é para todos, porque nem todos ouvem, né? Então é algo que a pessoa também consegue entender. Ok? Paz para todos e tenham uma ótima semana.